quando a gente está trabalhando junto aos nossos clientes no desenvolvimento de uma estratégia, de um posicionamento, de um reposicionamento, né? Sempre esse é o grande dilema. O grande dilema sempre é as marcas quererem ser tudo. Olá pessoal, muito feliz com mais um encontro do nosso Transforming GAD segunda temporada. Hoje com o nosso quinto encontro para falar de marca e relacionamento. O Transforming GAD é uma iniciativa do GAD que a gente começou há 2 anos atrás, no início da pandemia, para falar sobre o tema de marca, para falar basicamente de todo o contexto que nós estávamos vivendo das marcas, né, nessa transformação. Então a gente teve essa iniciativa de fazer uma série de debates para debater, para conversar sobre marca em 7 grandes perspectivas, né? Marca e cultura, marca e estratégia, marca e reputação, marca e relacionamento, marca e pessoas, marca e resultado e marca e experiência. Portanto, a gente está nessa segunda temporada, hoje no nosso quinto episódio, para falar de marca e relacionamento. Dando sequência então a essa nossa segunda temporada, hoje nós vamos falar com um convidado muitíssimo especial, né, muito querido, que eu acabei conhecendo recentemente, mas sou já um admirador dele, por que não, né? O filósofo, consultor e terapeuta Victor Stirnemann. Espero que eu tenha acertado o nome correto, né, Victor? Enfim, Victor, meu convidado de hoje para a gente poder conversar um pouquinho de marca e relacionamento, né? Eu queria dar, antes de mais nada, as boas-vindas e meu agradecimento, Victor, por você estar aqui com a gente hoje. Obrigado. Obrigado a você, Luciano. Eu adoro ter uma boa conversa e eu tenho certeza que com você dá para a gente explorar ângulos novos de coisas tão interessantes. Então, vamos nessa. Bom, então, gente, como eu já disse, hoje o nosso tema aqui é para falar de marca e relacionamento. Eu vou ler rapidamente o currículo aqui do Victor para vocês, para quem não conhece, né? Victor é um terapeuta, palestrante, professor e consultor, filósofo pela USP e doutor em psicologia junguiana pelo Jung Institut de Zurique, na Suíça, com mais de 30 anos de experiência clínica. Desde os anos 80, trabalha com educação corporativa em empresas como IBM e Unilever. E criador do podcast Elefantes na Neblina. Aqui eu vou fazer uma pausa para falar que eu sou um fã dos Elefantes na Neblina, né? Elefantes na Neblina é um podcast criado pelo Victor e mais 2 amigos, imagino eu, né? Mais 2 parceiros, que já está há 2 anos no ar também, iniciou no início da pandemia, né, Victor? Exatamente junto com a pandemia, para ajudar todos nós, especialmente a nós mesmos, a como nos movimentarmos nesse cenário novo. Exatamente, nessa neblina, né? E Exato. Acabei então conhecendo o Victor a partir do podcast, depois a partir de conhecidos e amigos comuns, e sou um fã do podcast, né? Então recomendo para quem ainda não ouviu, né, os Elefantes na Neblina, por favor, né, entre no Spotify e ouça os Elefantes na Neblina, que é realmente um bate-papo espetacular e para mim particularmente tem sido assim um apoio e um elemento de reflexão muito importante ao longo desses 2 anos. Já de antemão quero te agradecer também por isso, Victor. Além de ter sido criador do podcast Elefantes na Neblina, né, seu projeto mais atual é a Casa O, uma consultoria criativa que promove experiências imersivas, inspirando mudanças de hábitos e padrões mentais e buscando uma maior integração das consciências individuais e coletivas. É isso, Victor? Pretensioso, né? Legal, né? Legal, né? Esse instituto, essa criação é recente aqui da Casa O, é isso? Isso. Na verdade, é um estúdio criativo. Legal. E visa bolar experiências que possam ser transformadoras para as pessoas. Então, é como se a gente tivesse, de um lado, toda essa bagagem e essa estratégia da terapia e do conhecimento da cultura, e de outro lado, as técnicas mais modernas de comunicação e da arte. Então, você tentar juntar tudo isso para produzir experiências que mobilizem as pessoas na direção da mudança. Porque muitas vezes hoje em dia, você até fazendo terapia, você está à mercê do teu sofrimento para poder mudar. Então, você tem
insights, mas a mudança é muito mais do que um insight. Eu gosto de dizer que é a diferença entre você saber aonde você tem que ir e você ir de verdade. Verdade. O insight é saber onde você tem que chegar, mas para você fazer a viagem, para você fazer a jornada, você precisa de muita motivação e muito investimento de energia. Então, isso às vezes vem natural pelo sofrimento. Certo. Mas sabe o que eu vejo, Luciano? É assim, em geral, os seres humanos, eles são muito conservadores, o que é uma pena. Então, eles, quando estão doendo muito, eles dão uma andadinha, porque eles precisam... Até parar de doer. Até parar de doer. No momento que para de doer, eles já procuram ali fazer um novo acampamento. E é muito diferente a experiência de vida daquela pessoa que, a certa altura, descobre que, na verdade, a mudança é que é o nome do jogo. Legal. Então, ao invés de você esperar estar doendo de novo insuportavelmente para você começar a mudar, você aprender a transformar a mudança num modo de vida. Praticamente num processo. Num estilo de vida. E aí, então, a ideia é que, quando a gente desenvolve outros tipos de experiências que estimulam a mudança, você contribui para que esse novo lifestyle se desenvolva. E isso vale para tudo. Então, por exemplo, até em relação às marcas, você ter uma atitude transformadora constantemente pode servir para esse grande projeto. Então, é alguma coisa que ajuda na imagem da própria marca e na imagem do consumidor da marca. Então, dos dois lados, essa relação ela pode se transformar no tempo, ela não precisa estar sempre fixa. Sem dúvida, fantástico. Outra hora nós vamos ter que falar exatamente sobre esse projeto, né? Porque já fiquei aqui completamente excitado, curioso, né? Porque no final do dia é o que a gente faz, né? E eu particularmente adoro todos esses temas, né? Quer dizer, eu sou arquiteto de formação, né? Mas assim, adoro filosofia, psicologia, né? Tema de espiritualidade, enfim, também tem sido na minha agenda pessoal nos últimos anos, né? Já há algum tempo. Essa busca, né, esse movimento aí de mudança e transformação, né, dor, consciência e por aí vai, mas eu realmente me empolgo muito com esses temas e eu acho que já dá para perceber aqui que a nossa conversa vai ser muito bacana exatamente por isso. Né? Bom, Victor, vamos lá então. Eu acho que assim, a primeira pergunta sempre, nosso roteiro é um roteiro muito simples, né, e a ideia aqui desse projeto sempre foi tentar captar a visão de marca junto ao outro tema, de pessoas que não são ligadas a esse dia a dia, né? Você tem essa experiência clínica, mas também tem a experiência corporativa, né? E toda essa formação multidisciplinar. Então, obviamente que eu acho que faz muito sentido essa nossa conversa. A primeira pergunta, então, baseada no pressuposto que a nossa agenda aqui hoje é para falar de marca e relacionamento, a primeira pergunta que eu faço para ti, na verdade, é o que é relacionamento? Ou melhor, como definir hoje, né, os relacionamentos, olhando para os diversos contextos que a gente tem, que a gente vive de relacionamentos, diversos papéis, né, que as pessoas têm no seu dia a dia, cidadão, né, trabalhador, família, trabalho, consumidor. Então, me defina um pouco o que é relacionamento, se é possível, né, uma definição nesse contexto. Sabe, Luciano, essa pergunta, que parece tão singela, na verdade é a grande bomba atômica, tá? Se você para pensar, como você define o relacionamento vai definir todo o resto. Então eu vou te dar, na minha percepção, a definição de relacionamento que eu uso, que eu tenho, que tem a ver com a minha experiência e, sobretudo, com o meu conhecimento de psicologia. Para mim, olha, relacionamento é toda interação que existe dentro de um contexto. E esse contexto é gerado pelas expectativas das partes envolvidas. Tá? Então, interação com expectativa é relacionamento. Se eu estou interagindo com você e eu tenho uma expectativa em relação a você, mas você não tem expectativa nenhuma em relação a mim, nós não estamos num relacionamento. Então, tem que ter expectativas dos dois lados. Certo. E, para mim, quando as expectativas mudam, o relacionamento mudou, é um outro relacionamento. Então, o grande segredo dos relacionamentos é você entender as expectativas e a grande comunicação
nos relacionamentos é você conseguir expressar suas expectativas e fazer a composição com as expectativas do outro. Esse é o segredo da história. E aí não importa tanto se você está falando de uma relação profissional, se é de uma relação da marca com seus clientes, se é uma relação afetiva, qualquer relação. Né? E por isso que é um segredo, né? Porque é tão difícil. É tão difícil. Ainda mais porque, se você quiser, em algum momento, a gente tem que entrar também de onde vêm as expectativas, então. Claro, sem dúvida. E essa é a grande história também. Legal. Bom, segundo ponto é, olhando então dentro da outra perspectiva aqui da provocação, né, de marca e relacionamento, né, eu queria te ouvir um pouquinho. O que é marca para você? O que marca, né? Você já falou um pouco. O que marca tem a ver com relacionamentos, né? No passado, eu até me lembro, né, que obviamente o tema marca vem sendo ressignificado ao longo dos tempos, né? Se a gente marca na perspectiva comercial, na perspectiva corporativa, né? Se falar de marca, sei lá, desde a Revolução Industrial, e obviamente que vem sendo ressignificado. Eu gosto de brincar e dizer que quando eu comecei, lá 30 e poucos anos atrás, marca era logotipo, né? Nos chamavam para brincar para desenhar lá os logotipos, né? Esse conceito foi sendo ampliado na medida também que os negócios e os vínculos, né, das marcas e das organizações com as pessoas foram mudando, os produtos foram comoditizando, né? E marca passou a ser ressignificada. Alguns autores gostam de definir marca como relacionamento, né? Marca é relacionamento, né? Alguns outros autores definem de uma outra forma, enfim, mas para ficar no nosso âmbito aqui e no âmbito da minha pergunta, né? Basicamente eu queria te ouvir então sobre o que é marca para ti, o que isso tem a ver com relacionamento e, de certa forma, o que de fato pode ser ou venha a ser a grande contribuição das marcas para as organizações hoje? Olha, Luciano, para mim, você está perguntando para mim, eu te diria que o começo da resposta está na minha experiência de que, hoje em dia, as pessoas, sobretudo de uma determinada faixa etária, elas estão em busca da marca delas. Hoje em dia, as pessoas têm a aspiração de se tornar uma marca. Tá? Então, não é nem que... Sim, o próprio conceito de marca foi mudando no tempo. Ele não para de mudar. A um ponto tal que, hoje em dia, eu acho que marca é impacto no mundo. Tá? Por causa disso, quando as pessoas estão pensando assim, no propósito, quando elas estão pensando em citar de novo o Steve Jobs na história do Make a Dent in the Universe, não sei mais o quê, a gente está falando de marca. A gente está falando de literalmente fazer a marca. Então, se você quiser, talvez a primeira noção de marca que eu tenho é aquela que você encontra, às vezes, quando você vai numa ruína, quando ainda não era proibido, e você via algum europeu que tinha visitado a ruína lá no Egito, lá, né? E lá no século XVIII ele botou John não sei o que esteve aqui, e ele fez com canivete na ruína. Eu acho que marca começou ali, entendeu? Você vê, tinha um substrato ali de alguma coisa que para ele já tinha durado séculos. Era a coisa mais próxima da eternidade que ele já tinha experimentado. E aí ele resolve colocar o nome dele e a data. De certa maneira, o nome dele e a data sobreviver. E, de fato, se você vai no Met de Nova York, você vê aquele enorme templo que eles transportaram para lá, pedacinho por pedacinho. Se você olha lá no canto, está lá o nome de um monte de turista que, antes do templo ser recolhido, estava lá e eles foram parar no museu. Eles se deram muito bem. Foi uma estratégia de marca imbatível aquela. Sabe que o mais interessante desses diálogos são exatamente isso, né? Quer dizer, como cada um lê, né? E essa tua resposta é muito legal, muito interessante, essa visão de, né, marca talvez seja o impacto, né, que a gente deixa no mundo, que as pessoas querem deixar no mundo. E talvez por a gente estar vivendo este momento, né, que nós vamos entrar logo em seguida nisso, né? Esse momento de urgência, né? Esse momento de
percepção de finitude acelerada que a gente não tinha anteriormente, né? Talvez também tenha levado as pessoas, né, a se darem conta que precisam, né, agir também nesse sentido de deixar a sua marca, o seu legado, né? E também isso acaba me trazendo uma outra leitura, que é talvez a gente esteja voltando a partir da tua definição para a definição mais literal e inicial de marca mesmo, né? Que seja, né, a sua marca é o que você deixa, né? O que você faz, né? O que você quer deixar como legado, né? Me parece que tem aí uma... Se você para pensar, mesmo se você vai para o inglês e você fala em brand, você está falando de uma coisa que é marcar a fogo. Exatamente. E o que é marcar a fogo? É você fazer um traço indelével. Exatamente. Só para as pessoas entenderem, né? Brand originalmente, né, vem do inglês, mas vem de burn, né? Uma derivação de burn, né? Que acabou indo para brand, mas basicamente porque lá atrás, lá no início, acho que da revolução das trocas comerciais, né? Gravavam os produtos, os barris de uísque, por aí vai, né? Tinha as gravações a fogo, né, para determinar a propriedade, né, o nome de quem fabricava, portanto, né, o início das marcas comerciais, né, remetem a esse momento, e o nome deriva basicamente de marcar a fogo, digamos assim, né, ou como se marcava os animais, o gado e aquela coisa toda. Mas muito interessante essa visão de deixar impacto no mundo como definição de marca. E entrando um pouquinho mais adiante, então, e vou pegar essa tua perspectiva, né, que tu trouxe para o lado pessoal, digamos assim, né, ou seja, o que é a marca, ou seja, essa coisa que as pessoas, da identidade e de deixar a marca no mundo. Como é que tu vê a contribuição das marcas hoje para as organizações, né? Na sequência que eu vou entrar um pouco nesses últimos 2 anos, mas como tu percebe essa contribuição hoje, né? Tu que também tem uma relação de consultor e trabalha com organizações, com corporações. Eu vou te dizer assim, curto e grosso, Luciano, para mim, no meu viés, uma organização que tem uma marca fraca é uma organização fraca. Uma organização é tão forte quanto a marca que ela percebe que tem. Tá? Para mim, marca, portanto, é uma coisa que é tão importante para dentro quanto para fora, porque a marca reflete as expectativas que a própria corporação tem sobre si mesma. Tá? Então, é a partir daí que ela tem autoestima. Às vezes, a gente se mede pelos resultados que a gente está tendo. Mas, se você só faz isso na vida, você está caindo numa grande armadilha. Porque é praticamente impossível você ter resultados sempre melhores, sempre melhores, sempre melhores na tua trajetória inteira, tá? E o que eu vejo com pessoas e organizações é que quando você só se mede pelos resultados, você não precisa de marca, você não precisa de consciência de marca. Você é incrível, você está fazendo um dinheirão, você está tendo um sucesso incrível, nem importa. Só que é o seguinte, no momento que os teus resultados flutuam, você afunda, porque a tua segurança, ela é totalmente circunstancial, tá? Então, para mim, a marca é aquilo que dá segurança e sustento da tua identidade, independente das circunstâncias. Então, num ambiente completamente volátil, você ter a sua marca com muita clareza significa você saber que expectativa você tem, não só da tua interação com o cliente, mas de como é que você vai se portar, inclusive nas crises. E é isso que vai te dar uma bússola e um norte, quando você não sabe para onde ir. Talvez nesse ponto seja mais importante, né, a marca ser forte exatamente para os momentos de grande dificuldade, né, e não para os momentos de... Porque, obviamente, quando o mercado está aquecido, está com um produto com alta diferenciação, vai de qualquer jeito. Você vê, por exemplo, quando você tem aqueles ciclos econômicos que determinados prestadores de serviços são muito demandados, até aquele cara que não tem marca nenhuma tem trabalho à vontade. Lógico. Tá? No momento que o ciclo inverte, aqueles que não têm uma marca forte são os primeiros que somem. E as marcas fortes são as que sobrevivem. Exatamente. Sabe que essa abordagem, né, em alguns
outros também autores, em determinado momento, eu me lembro ao longo da minha carreira também de fazer essas reflexões que se a gente pode entender que marcas são pessoas, né? E pessoas são marcas, né? Tem gente que gosta de fazer um pouco essa analogia. Eu te confesso, sendo bem sincero, que no passado eu até fazia essa analogia. Hoje eu tenho me abstraído um pouquinho de fazer essa associação mais, um pouquinho mais direta, né? Mas um ponto aqui que me chama a atenção, nosso primeiro episódio aqui da segunda temporada, a conversa foi com a Betânia Tanuri, né? Uma especialista em cultura organizacional e tal, onde a gente falava da questão da cultura, que é o que tu está trazendo aqui, né? Porque no final do dia, o que segura uma organização, né? É a sua cultura, porque quando tudo está indo bem, todo mundo está ganhando dinheiro, não tem briga, não tem problema, bate meta, faz budget. O problema é quando a gente tem os desafios, né? São os nossos valores, os nossos princípios, as nossas crenças, fundamentalmente a nossa cultura. Particularmente nós no GAD, enfim, a gente se desenvolveu ao longo da história, ao longo da nossa trajetória aí de mais de 35 anos, sempre olhando marca de uma forma de dentro para fora. As indústrias, geralmente, que são muito orientadas para processo, principalmente as indústrias que trabalham com um produto que é uma commodity, elas não conseguem precificar o seu produto, o mercado precifica. Então, na realidade, a gestão está muito voltada para processo, para cultura, para ter eficiência operacional e ganhar margem ali, já que não define o preço. Então, basicamente, muito da nossa história, da trajetória, foi sempre pensando marca de dentro para fora. Então, esta crença, que é o que tu está trazendo aqui, né, de que se não existir marca forte dentro, não existe marca fora também, é uma coisa que a gente absolutamente compartilha, né? Porque se no passado, em determinado momento, podia se pensar isso, né? Onde o mercado era menos competitivo, onde bastava fazer muita mídia e tal, hoje é impensável, né? Porque na realidade os múltiplos papéis que as pessoas têm aí na sociedade não conseguem mais fazer essa distinção entre, né, como eu me relaciono com as marcas. É isso, né, Vitor? Eu vejo muito assim, e aí tem uma coisa que você falou que eu até queria entrar nesse assunto. Essa história de marcas são pessoas, eu não acho isso de jeito nenhum. Legal. Tá? De jeito nenhum. Eu acho assim, eu comparo muito mais as corporações, as empresas com pessoas. Sim. E as marcas são um componente importante da relação das pessoas ou das corporações com o mundo, com o outro. Até porque, Luciano, eu vou te dizer uma coisa, eu acho que marcas são sonhos, tá? Marcas são aspirações. Também. E nessa medida, são expectativas não só em relação à empresa, mas são expectativas também de como o consumidor ou o cliente vai se comportar em relação à empresa. Então, uma boa marca também é uma comunicação que diz: você que quer ser meu cliente, me veja assim e comporte-se comigo assim. Todas as marcas fortes que eu conheço de verdade, elas, na verdade, elas sugerem com muita clareza e intensidade como é que o consumidor dela tem que se comportar. Também. Ela define a régua, como a gente diz, né? Exatamente. É muito mais parecido com um relacionamento afetivo. Olha, tô te curtindo muito, mas se for pra gente ficar junto, olha, eu preciso de uma pessoa do meu lado que seja assim, 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 assim. Em contrapartida, você pode ter certeza que eu, numa relação, eu entrego com isso, com isso, com isso, com isso. Então, marca é muito mais uma forma ampla de você estabelecer as bases de um relacionamento íntimo a longo prazo. É verdade. E tu sabe que eu acho que também, pegando outro gancho aqui, maravilhoso, é o seguinte: dentro dessa perspectiva de uma marca que se coloca de uma maneira clara, portanto tem um posicionamento claro, e aí ela dá a régua, né, da expectativa que ela tem em relação ao seu cliente, talvez o que a gente esteja vendo nesse momento, né, e acelerado, e a gente vai falar disso agora, é que este cliente não exigia, né, das marcas, talvez a entrega dentro do discurso que ela estabelecia. E acho que a gente está vendo agora um movimento muito forte nesse sentido, né?
dele começar a exigir aquele relacionamento, aquela proposta estabelecida, né? Eu acho que as marcas exigiam mais dos clientes e os clientes menos das marcas. E acho que está havendo uma inversão forte nesse sentido, não parece? Também acho. E eu acho que, nesse sentido, os tempos de pandemia contribuíram para acelerar essa mudança. Porque a relação dos clientes com as marcas, pelo menos nesses últimos 2 anos, vamos deixar em aberto o quanto que essa mudança vai continuar. Exato. Pessoalmente, acho que muito dessa mudança vai se atenuar no futuro, ao longo do tempo. Mas, com certeza, nesses 2 últimos anos, a relação das pessoas com as necessidades e com os desejos mudou. Mudou muito. As aspirações, elas são muito mais imediatas hoje, né? Então, você se acostuma com essa lógica do digital. Então, eu comecei a ver que nesses últimos 2 anos, eu pessoalmente passei a ser o consumidor clássico daqueles que me entregavam mais rápido, tá? Então, a velocidade do delivery, da satisfação do desejo ou da necessidade, passou a ser o principal critério. Então, entre aquele que vai me dar exatamente aquilo que eu quero, mas pode demorar 2 semanas, e aquele que me dá 90% do que eu quero em 2 horas, eu fico um segundo, né? E isso talvez tenha uma distorção temporária, mas é uma distorção que aconteceu com força, eu acho. E permanece, né? O que a gente chama de, metodologicamente, dos drives de valores, os direcionadores, né? Talvez esse em determinadas cadeias, né, esteja sendo o principal direcionador. Ontem eu estava falando com um amigo que encomendou um carro que demorou 1 ano e pouco, né? O outro que não sei o que para fazer a casa, 2 e tal. Portanto, o direcionador passou a ser prazo. E ainda a gente vai ver isso porque a cadeia de suprimentos no mundo está desorganizada, ainda vai levar um certo tempo. Mas vamos entrar nesse tema que é o tema, né? É o grande tema aí. Vamos falar um pouquinho mais, né? Sobre esse. Queria te ouvir um pouquinho desse grande desafio aí de relacionamento que as marcas tiveram nesses 2 anos de pandemia, né? O que tu acha que mudou? O que vai mudar nessa expectativa de relacionamento? Tu já falasse um pouquinho, né? Especialmente considerando esse contexto de vida, né? Tu falou um pouco dessa questão desta expectativa pela velocidade, passou a ser um direcionador, mas tem outros temas importantes, né? Enfim, isolamento, seguranças, medos, né? Essa questão da tecnologia, né? Super acelerada, quer dizer, como é que isso impactou, né? Eu sei que tu é um pensador, tu é um filósofo, tu é um terapeuta, essa tua agenda todo dia, eu te escuto, né? Queria te ouvir um pouquinho como é que tu viu isso tudo, porque essa é a grande questão, né? Para ver se a gente vai sair melhor aí, pelo menos no tema das marcas. Então, Luciano, para mim, claro que eu reflito sobre isso, na verdade, o dia inteiro, né? E por causa disso, eu tenho uma aposta minha, tá? Eu digo aposta por quê? Porque quando você reflete muito sobre uma coisa, você começa a ter uma opinião. E aí essa opinião vira essa aposta, essa profecia, que pode se realizar ou não. Mas você fica muito ligado nela. Então, a minha aposta qual que é, Luciano? O mundo ficou mais volátil, mais imprevisível, e essa tendência, mesmo se essa pandemia arrefecer, não vai acabar tão cedo. Tanto é que eu acho o seguinte, olhando como terapeuta, como psicólogo, o que eu vejo? A pandemia saiu do horizonte de muita gente, mas já foi substituída pela Ucrânia. Aliás, acho que a Ucrânia ajudou a decretar o fim da pandemia. Tá? Por quê? Porque a gente tem uma volatilidade proporcionalmente pior do que a Omicron hoje. E é engraçado isso que tu está falando, sabe por quê? Porque esta semana, né, nós estamos exatamente vivendo esse contexto aí de guerra da Ucrânia. Eu vi várias pessoas falarem, nesses últimos dias, como a guerra da Ucrânia me afetou, como isso está me gerando medo. Né? E não é tão diferente do medo que há 1 ano e meio atrás você tinha de morrer de Covid. O que acontece é que a incerteza, a volatilidade mudou de lugar. E aquilo que é meu diagnóstico, que eu chamei de aposta só porque não tenho como provar, mas a minha tendência é acreditar que esse é um processo que não vai acabar. Ou seja,
resumo da ópera, 2019 não volta nunca mais. A pandemia acaba, várias coisas do passado voltam ao normal, eu acho que a interação humana direta não vai ficar substituída pelo online, assim, eu sei que muitos millennials chateiam comigo, mas eu acho que não é uma expectativa realista você ficar trabalhando de qualquer lugar do mundo e montar equipes virtuais que não convivem fisicamente no mesmo lugar. É completamente diferente você lidar com equipes já formadas, com uma cultura forte, e você fazer trabalho online, e você pegar gente que ainda nem tem uma mesma cultura e ficar fazendo reunião por Zoom. Um grande desafio. Eu não vi ninguém conseguir fazer isso até agora. Então essas coisas vão voltar. Mas nós estamos vivendo um momento histórico que eu acho que é o momento de fim de algumas certezas a respeito de como é que o futuro ia ser. E eu acho que, de certa maneira, com isso, o que vai acontecer? As pessoas vão ser gradativamente estimuladas a ter um comportamento um pouco mais, eu não vou dizer profundo, mas com um pouco mais de reflexão. Eu acho que agora a moda vai ser um pouco mais de seriedade, um pouco menos de frivolidade, não de um dia para outro. Sim, mas claro. Eu acho que é assim, pandemia, depois de uma possível guerra mundial, eu acho que vem uma geração aí mais sóbria. Eu acho que a gente vem de um longo período de besterol crescente. Poderia dizer consciente, talvez? Mais consciente? Eu acho que é uma tentativa de... Eu pessoalmente acho que a consciência mesmo depende de um monte de fatores, depende da qualidade da informação que você tem. Claro. Mas eu acho que as pessoas vão se encaminhar, por várias razões, para uma forma de interação com o mundo e com o consumo e com as próprias necessidades e desejos, que eu acho que vai ser um pouquinho mais adulta. Então, o que me parece, que voltando para o nosso assunto principal, o que eu acho é que, mais do que nunca, você entender a marca como uma mensagem se torna importante. Para mim, marca é conteúdo, também. Muito mais do que forma. Também, tá? Claro. E aí, quando você consegue, você é bem sucedido nesse desafio enorme, que é colocar bastante conteúdo constante e confiável na interação com o teu público, você está melhor preparado para essa transição, que é um público que vai ser mais exigente, na medida em que ele vai começar a refletir mais em por que eu estou consumindo aqui. Se você pegar esse trend, é um trend que em alguns caminhos você vê com muita clareza já. Essa história do consumo consciente, da pessoa pegar e ler o quanto que tem de ingredientes veganos, essa história toda do ESG, que é óbvia. Então, você querer saber, mas assim, quem produziu isso? Será que teve crianças que trabalharam aqui e tudo mais? Tudo isso, para mim, faz parte hoje em dia do pacote de marca. Tá? Perfeito. Você, no pacote de marca, você tem que deixar bem claro quais são os seus valores, que mundo você aceita, que mundo você não aceita, e quem que deveria ser o seu cliente ideal e quem você nem faz questão de fazer business with. Ou seja, né, as escolhas muito mais claras do que antes, né? E aí eu vou pegar um gancho, eu me lembro de uma frase que talvez, né, nesse momento aqui faça um pouco de sentido, né? Te perguntar se é isso que tu está me dizendo, que eu vi lá atrás, né? Acho que num desses episódios que tu falava que esse momento que a gente estava vendo ao longo da pandemia era um momento de transformação e não um momento de progresso. E é isso, então, que a gente está vendo? É esse momento de transformação? O que eu quis dizer com isso, e eu acho que você captou muito bem, é que progresso, de certa maneira, é aquela expectativa fácil de melhora dentro daquilo que você já conhece, tá? E eu acho que nós tivemos a sorte ou o azar de cair num momento em que o trem da história vai trocar de trilho. Então, nós estamos vivendo uma transição de um tamanho que os nossos pais não viveram. Tá? Sem dúvida. Então, sinceramente, olhar para os últimos 50 anos da história da humanidade e imaginar os próximos 50 não é uma boa ideia. Assim, vai ser diferente, vai ser muito diferente.
E nessa diferença, é como se nós tivéssemos, muitas vezes, dificuldade até de reconhecer se essa mudança é um progresso ou não é, mas é uma mudança. Então, muitas vezes, você vai simplesmente viver a mudança como uma pivotada. E o pivotar, eu acho que é um bom exemplo, né? Esse termo que vem lá das startups, porque quando você pivota, é como se você mudasse radicalmente os seus objetivos, sem certeza nenhuma de que você vai se dar melhor fazendo isso. Você só sabe que você precisa mudar e você tenta outra coisa. Eu acho que você vai ver muito isso como um hábito na vida das pessoas. Eu acho que muitos trabalhos, profissões vão deixar de existir. Então, você vai ver muita gente se experimentando em outras atividades, de repente, aos 50 e tantos anos. E aí você vai perguntar, mas por que você está tentando fazer isso? E a pessoa diz, não sei, mas me parece uma boa ideia, então eu estou tentando. E isso passa a ser uma resposta completamente realista e pragmática para a situação que a gente está vivendo. Me lembro também que em outro momento, acho que algum outro episódio, né, você falava um pouquinho dessa história que a nova narrativa é o que você consegue abrir mão. Lembra disso? Que é um pouco disso que estou falando, das escolhas, né? Ou seja, de como que a gente consegue ter as escolhas mais claras, né? Mais simples, mais objetivas, ou menos, né? E talvez essa deva ser a nova narrativa, né? E aí até trazendo isso um pouco para o nosso dia a dia, né? Quando a gente está trabalhando junto aos nossos clientes no desenvolvimento de uma estratégia, de um posicionamento, de um reposicionamento, né? Sempre esse é o grande dilema. O grande dilema sempre é as marcas quererem ser tudo. E a gente sabe que né? Esse é o pior dos cenários, né? Ou seja, não se consegue ser absolutamente nada, né? Então, tu está me dando aqui uma luz e uma esperança, né? E a esperança, né? Também ouvi que esses dias que a esperança é um investimento na curiosidade. Tu está me dando uma esperança, então, que diz o seguinte, olha, talvez tenha um pouco mais de consciência nesse sentido, de que as empresas possam estar compreendendo que as discussões, os posicionamentos e as propostas de valor e, por conseguinte, né, o que a marca tem que carregar, devam ser mais, né, precisas, né, escolhas mais firmes, mais claras, até mais redutoras, que, por conseguinte, serão mais profundas, né, menos horizontal e mais profundas. Só que, Luciano, ao mesmo tempo, isso vai trazer um enorme paradoxo, né? E eu acho que isso, talvez, ouvindo você agora, é que me ocorre que eu acho que é a coisa mais forte para a gente conversar. É o seguinte, deixa eu te dar um exemplo. Posso falar o nome de uma marca qualquer internacional? Todas. Então, por exemplo, para mim um exemplo de uma marca fortíssima é a Lacoste. Eu acho que eles são craques. Então, para mim a Lacoste, quando você pensa no que eles fazem, o que eles fazem é óbvio e é bem normal, mas a marca é o grande valor da história. E quando você chega e você vê, por exemplo, aquele lema deles de que a vida é um lindo esporte, e você vê toda aquela campanha, você vê o seguinte, a Lacoste está dizendo, você quer me usar, você quer me vestir, você quer me comprar? Então, por favor, seja uma pessoa assim. Seja uma pessoa ousada, romântica, elegante. É para isso que você vai me usar, né? Você não vai me comprar para ser coxinha, conservador, reacionário. Não vai fazer isso, né? Não quero, né? Eu não te quero. Eu não te quero, né? Né? Então, isso é uma marca muito forte. E é bem um exemplo disso que a gente está falando. Porém, clareza. Aí é que vem o paradoxo. Como tudo está mudando e está mudando muito rápido, é fundamental para você manter uma marca viva e forte, você ter a coragem de, em determinado momento, dizer o mundo já mudou, essa mensagem não faz mais o menor sentido. Então, é o paradoxo de você ter uma mensagem clara e conseguir enxergar que as coisas mudaram e é hora de mudar de mensagem. E esse é o grande paradoxo. Então, você tem que reforçar a tua mensagem com muita clareza e, ao mesmo tempo, você não pode estar excessivamente apegado a ela. Senão, você envelhece. Que desafio, hein? Que paradoxo. Né? E aí, isso vem aqui no meu próximo ponto, né? Obviamente que aqui a gente tem vários insights ao longo dessa conversa, vários pontos, né? Que é o seguinte, ou seja,
A partir de agora, então, né, considerando esse cenário, esse momento de transformação, qual que é o grande desafio? O que as marcas podem dar nessa retomada de mundo, né? Será que terão, de fato, um novo papel? Terão que ser ressignificadas, né? E o que tu está me trazendo aqui, e é uma coisa também que eu venho tentando colocar no dia a dia e reforçar nesses debates, que o desafio das marcas, a partir de agora, vai ser muito maior. Muito maior. Primeiro, pela clareza necessária que tem que ser dada, né? E aí a gente viu também no início da pandemia, né, aquela outra pandemia chamada propositodemia. Todo mundo, de repente, tem que ter um propósito. Eu quero que tu comente isso, né? Então, primeiro, então tem que ter um propósito claro, portanto, sejam escolhas, enfim, seja o tema que a gente quer usar. Ao mesmo tempo, essa velocidade de mutação, né? E também toda a questão reputacional, né? E toda a criticidade colocada pelos meios eletrônicos e digitais coloca as marcas em xeque toda hora e, portanto, essa necessidade de ter que estar mudando. Este vai ser um grande conflito de gestão das marcas, futura das marcas, né? Eu queria um pouquinho que tu avançasse um pouco nesse tema, né? Essa é a minha visão, ou seja, a complexidade deste processo aumentou e aumentou consideravelmente. Aumentou muito, sem dúvida nenhuma. E eu acho até, sabe, Luciano, que tem uma implicação que precisa ser colocada de tudo que nós dissemos até agora. No sentido que a gente está falando em marca aqui, eu diria que uma marca forte é parte da prestação de serviço da corporação. É parte do que você entrega. Eu estava dizendo que a marca tem a ver com as expectativas, com os sonhos. Eu estou falando agora do ponto de vista do psicólogo, tá? Sim. Os seres humanos, nessas últimas décadas, nesse ponto da evolução da nossa história, eles migraram grande parte das expectativas a respeito do futuro para o consumo e o preenchimento das necessidades. Então, vamos falar claro, décadas ou séculos atrás, a maior parte das pessoas estava preocupada com a vida eterna. A maior parte das pessoas, independente das suas crenças, eu não vou entrar nesse mérito, vive hoje em dia de outro jeito. Vive de um jeito muito mais mundano e muito mais próximo de buscar a satisfação das necessidades e desejos ainda em vida, tá? Então, as marcas, elas são potencialmente instrumentos para você ajudar a desenhar esse futuro. E eu acho que você embutir uma visão de futuro que traga alguma positividade, que traga alguma construção, que traga algum avanço, como uma proposta, como uma sugestão, como um sonho, é uma contribuição que as marcas dão no inconsciente coletivo, se você quer saber. Tá? Então, você literalmente está ajudando a humanidade a vislumbrar um futuro melhor. Então, apesar de eu ter estudado na USP, eu não tenho nada daquela visão antiquada, aquela coisa, como as marcas ficam manipulando as pessoas o tempo todo e as pessoas têm que sonhar os seus sonhos independente disso. Na verdade, o que aconteceu é que a linguagem dos sonhos do coletivo migrou para isso que, inclusive, a gente chama de marca. Sem dúvida. Então, eu acho que se trata de assumir essa responsabilidade, assumir esse poder e aprender a servir através desse poder. Então, o que eu acho é que não se trata apenas de você se defender de um hater ou de alguma coisa que apareça numa mídia social, ainda que isso seja importante. Mas se trata de você não ter apenas um símbolo ou uma fachada, mas de você ter uma proposta. E quando você tem essa proposta, em algum nível, essa proposta contribui. Claro, você falou daquele negócio que hoje em dia todo mundo tem que ter propósito e tudo mais, etc, etc. Esse é o ponto. Então, deixa eu dizer a minha opinião. Sou um pouco mais otimista que você. Eu acho que tem uma superficialidade e um Me Too nessa história, óbvios. Mas veja bem, toda vez que começa uma fase nova, ela começa caricata, tá? Eu acho que isso que você está descrevendo é o teu incômodo com a caricatura. Claro.
Tá? E, basicamente, se todo mundo tem que ter propósito assim, na verdade, ninguém está tendo propósito. Eu ontem mesmo vi um sketch cômico ótimo, tirando sarro das ecobags, que agora todo mundo te entrega uma ecobag e você ficava com tanta ecobag que não tem nada de ecológico nisso, né? E fica lá o ecobag com as logos e não sei mais o que e tal, e isso daí é um desserviço, isso não é propósito, claro. Tá? Mas o que eu acho, tá? Para mim a doença não é todo mundo querer ter propósito. Para mim, a doença é um ficar imitando o outro, é você superficial, é você não pensar direito, é fazer mal feito. Fazer mal feito. É fazer mal feito que é a grande doença da humanidade. Então, o que acontece? Se você chega e diz, não, acho que faz sentido ter propósito sim, mas aí então você percebe que isso é um trabalhão, não é uma coisa que você delega para um estagiário para fazer. Entende? Arranja um propósito para nós, porque a gente está preocupado em ganhar dinheiro. Atualiza aí a minha missão, visão, valores que eu tinha na recepção. Faz isso para nós aí, porque afinal de contas hoje assim, né? Assim, arranja alguma coisa ESG para a gente fazer uma doação. Não. Eu concordo. E tu sabe que assim, realmente, eu acho que você colocou muito bem. O que me incomoda é a caricatura, né? Quer dizer, essa primeira onda, né? Esse wash aí. Que dá uma overexpose ao tema, né? Mas aí eu fico me perguntando que também tem um paradoxo, que é o seguinte, nesse contexto de pandemia, o que a gente viu de um lado na questão organizacional das corporações? Algumas que se alavancaram, algumas poucas que se alavancaram e cresceram, né, rapidamente e se deram muito bem, e muitas que sucumbiram ou praticamente até acabaram. Quando a gente fala nessas reflexões, nós estamos falando que são reflexões longas, você sabe, né? Você é um psicanalista. São profundas, são dolorosas. E aí, ao mesmo tempo, a gente vive o paradoxo da resposta imediata e do resultado. Eu sempre trabalhava e tentava falar sobre marca sob perspectiva de 2 Cs. Coerência, consistência. E aí, ao longo dessas reflexões na pandemia, eu trouxe o 3º C, que é consciência, né? Eu gosto muito mais de falar de marcas conscientes que de marcas com propósito, né? Muito bom. Então, eu acho que o ponto aqui, assim, eu queria te ouvir sobre esse paradoxo, porque esse paradoxo é eminente, porque assim, tá todo mundo mais do que antes, sobrecarregado, até por esse formato que nós estamos operando aqui. E agora, então, como é que eu consigo essa agenda? Óbvio que tem organizações, mas aí são 10, né? Nós falávamos de uma como Natura, por exemplo, ou outras, mas essas aí estão 30, 40 anos à frente, né? Mas como é que consegue articular essa questão de ter um tempo, a profundidade, a tranquilidade, a paciência para poder esse trabalho, para essa dor, para essa transformação, e ao mesmo tempo esta pressão, esta coisa que eu gosto de chamar do quarter, né? Do resultado. Como é que é? Como é que trabalha com essa ansiedade? Pois é. Então, você fala do quarter, mas eu vou te dizer o seguinte. Será que o problema, que é um problemão, não é exatamente igual na tua vida e na minha vida hoje em dia? Quer dizer, eu tenho mais experiência, continuo tendo mais experiência com pessoas do que com corporações. Mas eu posso dizer que eu lido com esse problema o dia inteiro. Eu acho que é. Tá? Eu acho que é igual. E o que eu tenho dito é assim, justamente, eu acho que o quarter é um horizonte de tempo muito ruim. Eu até brinquei, não sei se você me viu falando isso no podcast, que eu brinquei que o tempo é 10. Eu gosto mais de 10 minutos e 10 anos. Tá? E é claro que isso é só uma metáfora, mas essa metáfora para mim é importante por quê? Porque a gente tem que se dividir entre aquilo que nós temos que fazer já, o melhor possível, e nós temos que ser rápidos, e às vezes quarter é muito tempo, né? Então, você tem que... É tudo tão veloz que o quarto é até uma eternidade. Você tem que estar... Algumas coisas é uma eternidade. Algumas coisas você está ali numa velocidade estonteante. Eu tenho certeza que você, trabalhando como eu, a gente nunca trabalhou nessa velocidade. É ridículo. Está tudo muito mais acelerado. Às vezes,
Às vezes, eu até brinco que quase que só dá tempo de comparecer. Porque quando você chega, já acabou. Ou às vezes, na maioria das vezes, nunca acaba, né? Nunca acaba, entendeu? Porque sempre tem a próxima reunião, né? Tá fácil. Pois é, mas esse é a contrapartida da história. Porque também é verdade que esses 10 anos representam aquela famosa frase que supostamente do Bill Gates, tem cara de não ser dele, mas dizem que é. De que você superestima o que você consegue fazer num ano e subestima o que você consegue fazer em 10. E essa é a minha experiência também. Então, o que é o 10 anos? Para mim, é o longo prazo. Então, todo mundo tem agora o desafio de se dividir entre uma perspectiva imediata e uma perspectiva de longo prazo. E aí? Eu acho que as empresas andam justamente presas no meio do caminho, na zona do agrião, que é o ciclo anual ou o ciclo do quarter, entendeu? Que não é nem o agora, nem o longo prazo. E aí resultado é que as mudanças que precisam ser feitas, com a agilidade que precisam ser feitas e com a consequência a longo prazo que precisa ter, muitas vezes não são feitas. E aí esse ponto que eu estava trazendo da ansiedade, né, da ansiedade que isso gera dentro das organizações, né, porque é difícil, principalmente, estou falando da grande maioria das organizações, né, que não tem estrutura e time, né, para poder, né, apartar os temas e tal, tem que estar vivendo com a realidade, né, essa ansiedade que acaba gerando, né. E em algum outro momento eu me lembro de também ter ouvido um pouquinho esse tema da ansiedade, né, eu acho que você falando sobre isso, né, quer dizer, como é que a gente consegue tirar essa ansiedade do caminho para deixar o excepcional acontecer, para deixar o diferente acontecer? Porque meu sentimento é que a gente vive presente com isso hoje no dia a dia e não consegue organizar, né, esta reflexão necessária mais profunda e, ao mesmo tempo, né, tem esse estresse do dia a dia, dessa entrega de curtíssimo prazo, né, talvez esse 10 minutos e 10 anos seja uma reflexão interessante para a gente trazer aqui. Olha, Luciano, eu acredito que o maior desafio de toda a trajetória profissional e de qualquer empresa também é você não gastar todo o teu tempo e todos os teus recursos na resposta às demandas, tá? Porque as demandas são infinitas. Exatamente. A circunstância nunca vai te dar sossego. As coisas nunca estão prontas. A maior armadilha é você achar que primeiro você arruma a casa e depois você pensa no futuro. Exatamente. Você nunca vai arrumar a tua casa. Como diria no bom português, eu vou falar, essa é uma cagada. É isso. O único jeito de você arrumar a carroça é com ela andando. Tá? Mas você tem que fazer isso o tempo todo. Então, é quase como se você tivesse que separar, ou dentro da empresa, ou dentro de você mesmo, equipes, setores, squads, que pensam com perspectivas complementares. Legal. Tá? Legal. E esses dois têm que, de alguma maneira, conversar. Conseguir conviver, né? Tem que conviver e conversar. E às vezes a perspectiva imediatista vai ganhar. E às vezes a outra vai ter que ganhar. E isso significa que sempre tem um pedaço de você que está insatisfeito. É verdade. Mas você ficar satisfeito ou à vontade com essa insatisfação é o grande segredo da vida. Porque isso daí tem mais a ver com a consciência humana do jeito que ela funciona do que com a realidade. Nós somos assim. Nós vivemos simultaneamente voltados para um futuro e tentando usufruir de um presente. E no cérebro, Luciano, são partes diferentes que cuidam de cada uma dessas tarefas. Então, nós temos um cérebro com determinadas substâncias, neurotransmissores que está totalmente voltado para o futuro. E nós temos um outro cérebro que é para você usufruir do que está acontecendo. Tá? Então, é assim,
E aí a gente tem que se virar no meio disso. Aquela parte de você que quer ficar de boa agora, briga com a parte de você que quer construir um futuro diferente. E isso acontece dentro de você o tempo todo. E de certa forma, o que a gente está falando que acontece dentro das organizações, né? As organizações são as pessoas no coletivo. E é esse desafio que nós falávamos aqui, né, eu e você, que aumenta consideravelmente para as marcas, né, de ter que trabalhar com essa clareza da presença do hoje, ao mesmo tempo atenta a toda essa movimentação, né, e portanto ter que estar se ressignificando, reposicionando numa velocidade muito maior do que era anteriormente, né, e talvez eu acho que seja aí os grandes aprendizados. Outra coisa que eu aprendi nesses debates aqui é que parece que faz 10 minutos que nós começamos, mas já faz quase 1 hora. É uma coisa incrível, principalmente quando a conversa é uma conversa deliciosa, inspiradora e de um grande aprendizado como tem sido essa. Bom, mas eu vou ter que endereçar aqui uma última e muito simples e objetiva, né, daquelas perguntinhas assim, para a gente tentar responder em uma palavra, porque a gente já está fechando o nosso tempo aqui, é importante a gente se manter dentro dele. Então, Vitor, para a gente terminar, eu queria te perguntar, se for possível, né, o que não é marca para você, Vitor? Eu acho que eu vou ter que dar uma resposta de analista. O que não é marca não é nem um nome, nem um logo. Muito bom. Muito bom, muito bom. Te agradeço essa resposta, né? Porque tem muitos que ainda acham que é isso. Porque vou tomar liberdade de editar isso aí e poder usar no dia a dia. Ó, pessoal, não é logo e nem nome, como alguns acreditam. Também é logo, também é nome, mas há muito tempo não é mais só isso, né? Bom, Vitor, um agradecimento enorme por esse bate-papo aqui, né? Tô realmente muito feliz aqui com essa nossa conversa. Como eu te comentei no início, tinha uma expectativa muito grande de a gente poder bater esse papo, né? Uns 2 anos aí a gente vem se acompanhando, conversando um pouquinho, e eu tinha esse desejo de ter esse papo com você e realmente foi maravilhoso. Então eu queria te agradecer especialmente. Se você quiser ter algumas palavras finais, por favor. Olha, Luciano, primeiro eu também quero te agradecer demais. Foi uma delícia, foi muito divertido, como eu sabia que ia ser. Que bom. Tá? Você ficou interessado nesse meu projeto Casa O, e do jeito que eu falei, é claro que você ficou interessado, porque ficou muito misterioso. E o grande segredo que eu quero colocar nesse meu projeto, nesse estúdio criativo, é justamente explorar a força do mistério. Eu acredito que a experiência do mistério e a confiança na experiência do mistério é o que faz a gente crescer no bom sentido, tá? Então, toda e qualquer conversa que tenha essa abordagem, o óbvio não é óbvio. O que a gente acha que conhece, na verdade, é muito misterioso. É uma conversa que você sempre pode me convidar. Eu sempre vou estar em casa, tá? Porque, para mim, o que fica muito claro quando a gente conversa assim é o quanto que esse assunto é misterioso. É verdade. Tá? E isso é muito bom. E a pessoa que tem a consciência do mistério desse assunto está muito melhor posicionada do que aquela que acha que já entendeu. E a beleza desse assunto, né? A beleza, né? O bem e o belo desse assunto, exatamente esse mistério, essa descoberta, esta evolução, essa transformação, né? Quer dizer, eu estou há anos aí nesse pois é, você está há décadas fazendo isso, você está querendo aprender sobre isso. Século passado, né? Em vez de simplesmente dar aula, você pega um carinha como eu e pergunta o que eu acho, né? Então, você no século passado nós falávamos, né, em nome e logotipo, né? E acho que essa beleza dessa área, né, que hoje virou um tema quase que comum, né? Todo mundo fala em marca, em branding e tal, é exatamente os mistérios e as descobertas que tem. Eu, como sou apaixonado pelo novo, pela descoberta, né? Quer dizer, me mobilizo, né? Me entusiasmo profundamente com isso, né? Obviamente, fiquei aqui também muito mobilizado e entusiasmado com a nossa conversa. Então, mais uma vez, obrigado, Vitor. Também quero agradecer aqui aos nossos parceiros, né? Da Pletora Filmes, da Babusca e da Forma RP, que nos apoiam ao longo de todo esse projeto.
E queria agradecer a presença de todos, né, e avisar que na próxima quinta-feira nós teremos mais um episódio e dar uma boa noite e desejar um bom final de semana a todos vocês. Muito obrigado e espero que vocês tenham curtido aqui a minha conversa com o Vitor. Abraço.